Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual, e nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade ao que nós estamos falando aí de capacidades físicas. Já tivemos duas aulas, falamos de força e resistência, falamos de velocidade e flexibilidade, e hoje nós iremos falar de coordenação motora e agilidade, tá certo? Então, o que é que nós iremos aprender aqui sobre coordenação motora e agilidade? Dividir da seguinte forma: as capacidades físicas, coordenação motora. Eu irei mostrar para vocês como realizar um teste de coordenação motora, a agilidade, teste de agilidade e algumas questões aqui para a gente tentar aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Vocês já estão cansados de saber: força, velocidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora e agilidade. Esses dois últimos que nós iremos trabalhar hoje. Então, é impossível vocês errarem uma questão de Enem quando falarem de capacidades físicas, perguntarem lá para vocês quais são as capacidades físicas do indivíduo. Tá? Que é a terceira aula que eu mostro para vocês. E é isso que eles vêm cobrando hoje, tá certo? Então tá aqui, ó, coordenação motora e agilidade. Coordenação motora, aí ela se divide em duas, tá? Coordenação motora, mais de duas na verdade. Coordenação motora geral, coordenação motora específica. Esse tipo de coordenação motora faz com que os adultos e as crianças consigam dominar os próprios corpos e assim controlar todos os movimentos, até os mais rudes. A coordenação motora geral é essencial para que a pessoa andem, rastejem, pulem e façam outros exercícios do mesmo tipo. Tá aqui, galerinha. Coloquei aqui para vocês uma imagem. Uma criança ali aprendendo a andar. Ainda está com auxílio ali dos pais. O pai está segurando ali nas mãozinhas dela. A mãe está chamando: vem minha filha, vem minha filha. Aquela coisinha com o intuito de fazer com que ela dê ali os seus primeiros passos. Aqui nós estamos falando de algo que exige muita o quê? Muita coordenação motora. Coordenação motora é uma capacidade física que é treinável, obviamente. A criança ela começa a andar como? Cambaleando, porque depende de uma série de fatores, uma série de sistemas tem que estar interligados, funcionando ao mesmo tempo. Então ela está aqui, ó, é algo que é totalmente complexo para ela. Mesmo que para nós hoje seja muito fácil andar, que é algo muito rudimentar hoje, um dia já foi complexo. Um dia nós já tivemos muita dificuldade de caminhar. Nós aprendemos a caminhar. A coordenação motora ela é treinável, ela é adquirida, ela é desenvolvida com o decorrer do tempo. Hoje a gente já caminha, quem não tem problema nenhum de saúde, quem não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de problema, a gente caminha normalmente, sem precisar nem dar muita atenção para aquilo. A gente caminha aqui sem estar precisando aqui. Eu preciso fazer determinado movimento, porque isso é natural, é normal do ser humano. O indivíduo, por exemplo, quando ele vai se locomover, dessa vez não a pé, mas de carro, que está aprendendo a dirigir, tem lá a direção, tem a marcha, tem a embreagem, tem o acelerador, e ele tem que fazer uma série de movimentos ali ao mesmo tempo. Ele tem que botar o pé na embreagem, passar a marcha, e tirando o pé da embreagem devagarzinho e acelerando devagarzinho para assim ele conseguir fazer com que o carro se movimente. Hoje em dia é mais fácil que os carros têm injeção eletrônica, eles já vão saindo assim que a gente vai tirando o pé da embreagem. Mas antigamente, quando era o Fusca, a Brasília, o Chevette, não tinha injeção eletrônica, aí que tinha que ter coordenação motora mesmo, que um pedal estava saindo, o outro tinha que estar ali o mesmo movimento. Bem o quê? Uma excelente sincronia. Então exigia muita coordenação motora. Hoje está ficando mais fácil ainda.
que são os carros automáticos. Tu bota lá no D, drive, pronto, o carro vai embora. É só acelerando e freando, como se estivesse dirigindo um kart. Então, hoje os movimentos eles vão ficando menos complexos para os seres humanos. Isso, de certa forma, vai trazendo um probleminha para a gente. Muitas das coisas hoje são facilitadas. O mundo moderno vem trazendo várias facilidades para o ser humano. Isso vem deixando a gente mais sedentário, vai deixando a gente menos coordenado, acreditem. Os jovens de hoje, eles vêm perdendo um pouquinho dessa coordenação motora porque, de alguma forma, eles vêm se exercitando menos. Se a coordenação motora é algo treinável, eu estou no estado de sedentarismo o tempo todinho, eu não me movimento, obviamente que eu vou começar a perder o quê? Eu não vou adquirir o quê? Uma boa coordenação motora. Aquele indivíduo atrapalhado, desastrado. Aquilo ali é um pouco de falta de coordenação motora. Daí eu falei para vocês, falei da geral, que existe a específica. Coordenação motora específica permite que as pessoas possam controlar os movimentos específicos para realizar um tipo determinado de atividade. Está aqui, ó. Coloquei aqui os alunos aqui, as crianças aqui, realizando um passe de basquetebol. Num treino, por exemplo. Ele está fazendo o quê? Falei que é treinável a coordenação motora. Ele está treinando ali essa coordenação motora. A forma na qual ele vai executar esse movimento. Já tem outras questões ali em análise. Espaço e tempo. O tempo que essa bola quica no chão e que vai chegar para ele. Então, tudo isso ele começa o quê? A treinar. Os treinos específicos, eles vão trazendo uma coisa que é grande, de uma gama grande, de um completo, eles vão parcelando, vão dividindo. Aqui é um treino de passe. De um tipo de basquete, por exemplo, tem vários tipos de passe. Passe de peito, passe de cabeça, passe na altura da cintura, passe picado, que é esse aqui, passe picado ou quicado. Então, ele está aqui realizando um passe quicado. Daí, o que acontece? Quando ele vai para um jogo mesmo valendo, está aqui, ó. Ele vai realizar esse passe quicado, porque ele treinou, ele tem a coordenação motora para aquilo. Para executar de quê? Da melhor forma possível. Para que o passe dele chegue na mão do seu parceiro, para que ele jogue em coletividade. Então, quando o indivíduo ele passa a treinar, é com o objetivo de quê? De coordenar aquele movimento. Tá certo? De fazer com que ele aconteça. Ele tenha ali a força, ele aplique a força adequada, ele aplique o gesto motor adequado, ele tenha uma boa execução desse movimento. Tá certo? Então tá aqui, ó, o atleta está aqui realizando um passe quicado. Um atleta desse aqui, quando ele não está pensando, ele não vai dar atenção àquele passe que ele vai realizar. Ele não vai pensar, agora eu tenho que realizar com essa força aqui e tal. Claro que não. Porque ele já treinou tanto isso que isso aqui já está de certa forma o quê? Mecanizado. Já é natural como o nosso andar hoje. A gente anda, aquilo que eu falei para vocês, sem dar atenção para nada. A gente só anda. A gente anda conversando, dialogando aqui, brincando com as pessoas. A gente não anda pensando, eu vou dar meu passo direito, agora meu passo esquerdo. Não. Essa informação já está meio que naturalizada, mecanizada. Mesma coisa acontece numa partida de basquetebol, para isso que o indivíduo treina. Treina de forma exagerada, às vezes, para quê? Para que ele chegue no jogo, ele não precisa pensar nisso. Ele pensa na jogada que ele vai fazer. Se eu der esse passe aqui, ele vai fazer aquela cesta. Isso é que ele deve estar, mais ou menos, pensando no decorrer da partida. Então, a coordenação motora específica, ela é do esporte. Se eu quero ser bom de basquete, que é a imagem que eu coloquei aqui, eu tenho que treinar basquete. Aqui eu já posso até entrar num princípio do treinamento esportivo, que a gente chama lá de princípio da especificidade. Porque se tu quer ser bom em alguma coisa, se tu quer aprender alguma coisa, tu tem que fazer aquilo. Eu não posso querer jogar basquete, ser bom de basquete, se eu pratico apenas corrida. Tu vai ter uma boa resistência, tá? Mas tu não vai ter uma resistência que é voltada para o basquete. Tu não vai ter os gestos motores que são voltados para o basquetebol, tá certo? Coordenação motora fina. É responsável pela capacidade de usar de forma precisa e mais eficiente os pequenos músculos que estão no nosso corpo, para que assim eles produzam movimentos mais delicados e específicos que outros tipos de coordenação motora. A coordenação motora fina é usada para costurar, escrever, recortar ou para digitar. Coloquei uma imagem aqui que todos nós já fizemos esse tipo de atividade. Primeiro ano lá da nossa escola, nós fazíamos muito esse tipo de atividade aí, ó. Atividade de coordenação.
ligar o coelhinho à cenoura. Ia lá. A gente fazia tudo errado inicialmente, não fazia? Mas a intenção da tia aí não é fazer com que você faça bem certinho, não. Ela é fazer com que você pratique essa sua coordenação. Aí o que que acontece? O que que acontecia? Com o decorrer do tempo, esse traçado ele vai o quê? Melhorando. Você começa a cobrir mais certinha essas linhas. Aí tem vários movimentos. Faz um quadradinho, faz movimentos circulares. A partir do tempo isso vai melhorando. Por quê? Porque você está treinando. Mas isso aqui é um treino para quê? Para que você tenha a escrita mais tarde. Que é um movimento mais rudimentar, você vai para algo mais refinado, mais específico. Aqui é com o objetivo de fazer com que você tenha a pegada no lápis, que você entenda que aquele grafite risca o papel. Entenderam? Conseguiram compreender? Além de estar aproximando você daquele objeto, ele vai auxiliar você futuramente a sua escrita. Só que a gente sabe que você não vai começar fazendo um A do nada. Você tem que primeiro ter uma pegada no lápis. Como é que você fazia o Azinho antigamente? A tia dizia, faz o A, faz uma bola, puxa a perninha. Faz uma bola, puxa a perninha. Estou aqui dando essa aula, estou falando para vocês. Está aqui Eline, transformando as minhas palavras em gestos. Eline tem uma boa coordenação motora? Tem. É excelente. Ela está todo o tempo ali, ó, gesticulando. Se ela não tivesse uma boa coordenação motora, ela não poderia estar exercendo essa profissão. Trago mais uma vez para o nosso dia a dia. As capacidades físicas não têm a ver apenas com rendimento atlético, galera. As capacidades físicas têm a ver com o nosso dia a dia, com a gente desenvolver as nossas tarefas diárias. Se a Eline não tivesse trabalhado uma boa coordenação motora, ela não estaria aqui conosco, talvez exercendo a sua profissão de forma exemplar. Está ali, ó, levando para os surdos a nossa linguagem aqui, através dos gestos. Vários gestos. Ali de forma incansável. Ela briga demais comigo, às vezes, para eu falar mais devagar, mas ela está ali levando para vocês. Ela tem uma boa coordenação. Está aqui, ó, a coordenação motora fina. Aí o que eu trouxe aqui de informação para vocês. Quando eu dei aula de sistema muscular, eu falei que existia um neurônio motor. Existe um neurônio motor, que esse neurônio, ele inerva várias fibras musculares. Que isso forma o quê? Forma ali aquela placa motora. Certo? E lá eu disse para vocês que, dependendo de qual músculo, se vai ser uma coordenação motora fina, se é uma coordenação motora grossa, esse neurônio motor, ele inerva às vezes, ó, até menos de 10 fibras musculares, quando é algo mais refinado, mais rebruscado, um desenho, algo que exige um pouco mais de refinamento. Por exemplo, eu posso pegar aqui meu bíceps braquial, quando eu faço um movimento de contração, aqui também tem um neurônio motor que está levando estímulo para o meu músculo, mas que ele envolve ali, ele inerva, por exemplo, ali 2.000 fibras musculares. Totalmente diferente aqui dos meus dedos, por exemplo. Vai inervar 20, 30, não sei quanto, isso depende do ser humano, da individualidade do ser humano. Eu só quero dizer a vocês que quanto menos fibras musculares o neurônio motor ele inerva, mais refinado vai ser aquele movimento, porque não tem a ver com a coordenação motora grossa. Teste de coordenação motora, KTK, tem como principal objetivo diagnosticar crianças com dificuldade de movimento, abrangendo componentes da coordenação motora como equilíbrio, ritmo, força, lateralidade e agilidade. Sua duração aproximada é de 20 minutos. O teste é composto de 4 tarefas. Tarefa 1, trave de equilíbrio. Tarefa 2, saltos monopedais. Tarefa 3, saltos laterais. Tarefa 4, transferência sobre plataformas. Professor, o senhor está falando de coordenação motora, aí o senhor cita aqui equilíbrio, ritmo, força que é uma outra capacidade. Claro, galera. Uma coisa ela não fica desligada da outra, tá certo?
não fica desligada da outra. Sempre elas vão estar ali juntinhas, vão estar ligadas de alguma forma. Mas esses tipos de teste aqui, eles levam em consideração mais o que? A coordenação motora. O teste número 1, que é a trave de equilíbrio, está aqui, ó. São colocadas essas superfícies. A criança, o indivíduo, ele fica em pé naquela plataforma que está lá no fundinho. Tem uma plataforma que ela é de 6 centímetros, essa linha aqui, ó, 6 centímetros, 4,5 e 3. Vai aumentando o grau de dificuldade. E esse indivíduo ele anda sobre essa linha. Então ali a gente está mensurando ali o nível de coordenação motora dessa criança. Saltos monopedais. A criança vem correndo com a perna direita, por exemplo, ela toca aqui a perna direita, ela tem que saltar esse número de steps aqui também com a perna direita, chegando lá no finalzinho. Quem já praticou aí algum dia o salto triplo, por exemplo, no atletismo, ele realiza ali no final do salto um salto monopedal. Ele vem correndo, por exemplo, ele tocou a perna esquerda, ele vai com a perna direita, o último toque que ele vai dar novamente vai ser com o quê? Com a perna direita. Exige muito o que ali? Muita coordenação motora. Sendo bem sincero e bem franco com vocês, eu nunca consegui realizar um salto triplo da forma correta. Porque naturalmente a gente corre, a gente salta como? Direita e esquerda. A gente bota uma perna e a gente intercala. Direita e depois bota a outra. E no salto triplo não é assim. Eu não tive a coordenação motora quando eu estava na prática, por exemplo, de um salto triplo, de realizar direita a direita. Não tive. Por quê? Porque eu não treinei isso. Eu poderia fazer um dia sim, se eu continuasse treinando. Mas não era minha praia, não é minha praia, então eu deixei um pouco de lado, mas não consegui. Mas aí, professor, o cara aqui já consegue, ele salta quanto? E ele pode melhorar? Pode, aquilo que eu já falei para vocês. É treinável. Se eu treino, eu posso melhorar. Saltos laterais. Está aqui, é colocado tem uma basezinha, esse indivíduo ele fica realizando saltos de um lado para o outro, sempre chegando com os 2 pés, obrigatoriamente. Transferência sobre plataforma. Aqui eles fazem um teste de 20 segundos. São 2 plataformas. O indivíduo tem que pegar a plataforma. Aqui do ladinho tem uma plataforma vermelha. Ele coloca do seu lado, apoia com os 2 pés. Sempre pegando com as 2 mãos. Eles vão ver quantas placas essa criança, esse indivíduo conseguiu manejar durante esses 20 segundos. Agilidade. Capacidade para realizar mudança de direção com o corpo. Paradas repetidas, deslocamentos velozes, tempo de reação rápido e etc. Está aqui, ó. O nome desse equipamento aqui que a menina está fazendo é escada de agilidade, porque trabalha o quê? A agilidade. A agilidade é o indivíduo ser veloz, mas com mudança de direção. Isso é agilidade, tá certo? É eu ser veloz, mas eu ter o quê? Mudança de direção. Quando eu vou trabalhar agilidade, eu vou trabalhar o quê? Velocidade de membros, por exemplo. Não é não? Nós estudamos isso em velocidade. Então, aquilo que eu sempre venho falando, uma coisa não está desligada da outra. Aqui eu coloquei o goleiro Diego Alves, do Flamengo, realizando uma defesa. Ele está tendo aqui o quê? Uma boa velocidade de reação. Ele está tendo aqui uma boa o quê? Agilidade de se deslocar para o lado. Por exemplo, para fazer essa defesa. Ao contrário do que os narradores falam às vezes. O goleiro faz uma defesa, um chute muito forte, a queima-roupa, por exemplo, como se fala no futebol, e o narrador grita lá. Que reflexo? Aquilo não é reflexo. Aquilo ali é velocidade de reação, ele respondeu rapidamente ao estímulo e ele teve agilidade para ir buscar essa bola, para impedir que essa bola entrasse no seu gol. Não tem nada a ver com reflexo. Aí tem um teste de agilidade, que é o shuttle run. Tá, aqui eles colocam uma espécie de 2 cones aqui desse lado, uma distância de 9 metros e 14. Esse indivíduo vai, pega um cone, volta aqui, né, coloca aqui onde está esses 30 centímetros. Vai lá de novo, pega o segundo, volta aqui. Ao ele terminar esses 2 circuitos, tá certo? Ele termina esses 2 circuitos, para-se lá o relógio, ver qual foi o tempo desse indivíduo. Aí tem essa tabela aqui que vai mensurar. Vai o número de pontos que esse indivíduo vai ganhar. É dividido sempre no sexo feminino e masculino, sempre. Até 11 segundos. Ele ganhou o quê? O masculino, 5 pontos. As mulheres, até 11,5. Também os mesmos 5 pontos.
Acima de 13 segundos, ponto 1 ou mais, ele não zerou. Ele é um indivíduo que ele precisa melhorar essa sua agilidade, tá certo? Então, tudo isso tem uma tabelinha que eles sempre vão avaliar se está bom, regular, ótimo. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as capacidades físicas, a coordenação motora e a agilidade. E até a nossa próxima aula, hein? Vamos para cima!